Vivemos um momento na medicina que, olha, beira o paradoxo hoje em dia. Com certeza. Uma dicotomia imensa. Exato, porque, por um lado, a biotecnologia nunca esteve tão avançada, né? Temos ferramentas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a saúde mental... A crise de exaustão? Isso. Enfrentamos uma crise de exaustão e de depressão crônica que os manuais clássicos de psiquiatria, eles têm tido muita dificuldade em frear. É uma barreira clínica bem real. Os tratamentos convencionais, claro, eles salvam inúmeras vidas diariamente. Isso é indiscutível. Sem dúvida, salvam mesmo. Mas há uma parcela gigantesca de pacientes que simplesmente não responde a eles, o que cria um gargalo clínico angustiante. E é exatamente na busca por romper esse teto de eficácia, sabe, que a ciência está voltando as atenções para moléculas que passaram as últimas décadas, bem, trancadas no porão da proibição. Literalmente trancadas. Pois é. Na nossa imersão de hoje, nós vamos explorar o estado da arte do chamado renascimento psicodélico. E o foco do nosso mergulho é entender como o cenário chegou a um ponto de inflexão tão expressivo agora, no início deste ano de 2026. E com o Brasil assumindo uma posição de vanguarda global nisso tudo. Exatamente. Não estamos falando apenas de pesquisas teóricas de laboratório, mas de um ecossistema real. Um ecossistema que une a nossa herança cultural amazônica, centros de excelência acadêmica e uma regulação que está precisando correr muito para acompanhar os laboratórios. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, eu acho que vale a pena a gente situar quem nos ouve sobre o peso histórico desse momento na psicofarmacologia. Sem dúvida nenhuma. É um divisor de águas absoluto para a ciência. A psiquiatria, se formos bem rigorosos, passou as últimas 3 ou 4 décadas relativamente estagnada. Estagnada em termos de inovação farmacológica disruptiva, você diz? Isso. A grande revolução anterior ocorreu com a introdução dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, aqueles que mudaram o jogo lá nos anos 80 e 90. Que viraram o padrão ouro, né? Exato, mas desde então o mecanismo de ação dos novos medicamentos lançados no mercado tem sido, na sua grande maioria, mais do mesmo. Apenas refinamentos daquela mesma lógica bioquímica inicial. E o que estamos observando agora muda isso? Muda completamente. O que estamos observando agora e que consolida o Brasil, não como um mero observador, mas como um verdadeiro maestro dessa nova fase, é a institucionalização da pesquisa com psicodélicos. Estamos pegando moléculas que carregam um estigma gigantesco, um passado de criminalização severa. Sim, e colocando essas moléculas na esteira de desenvolvimento farmacêutico mais rigorosa que existe hoje. O país está combinando uma biodiversidade invejável com infraestrutura de ponta para oferecer saídas clínicas reais, saídas para condições antes classificadas como totalmente intratáveis. E essa virada de chave, de sair daquele estudo marginal para uma indústria farmacêutica pesada, fica muito clara com um marco logístico e regulatório que ocorreu em junho de 2024. Ah, a grande importação. Isso. A Anvisa autorizou a importação legal de 18 quilos de psilocibe cubensis. Essa operação foi conduzida pela Biocase Brasil em conjunto com o Instituto Alma Viva. E, parando para pensar, 18 quilos de um fungo estritamente controlado é um volume absurdo. É uma quantidade massiva para padrões de pesquisa clínica. Caramba, imagina a logística de segurança internacional, a burocracia aduaneira, as licenças necessárias para movimentar toda essa quantidade de material bioativo com autorização federal. Definitivamente não é uma pesquisa de fundo de quintal. Longe disso. É uma operação que sinaliza a maturidade do setor no país. E o ponto central dessa importação não é apenas a quantidade em si, mas o propósito por trás dela. Que não era recreativo. De forma alguma. O objetivo nunca foi abastecer um mercado recreativo paralelo ou fazer experimentos informais. A meta era garantir matéria-prima para o desenvolvimento de um insumo farmacêutico ativo, o famoso IFA. Que recebeu aquela designação técnica de IBTP23, certo? Exatamente. Esse é o código. E aqui surge uma questão técnica importante para quem acompanha a nossa análise profunda.
por que importar se o Brasil tem um clima perfeitamente favorável para o cultivo desses fungos na natureza? Uma ótima pergunta. A resposta está no que chamamos de grau farmacêutico. Claro, porque para um ensaio clínico robusto, a padronização química precisa ser milimétrica. O que aquele cultivo tradicional ou artesanal simplesmente não consegue entregar com constância. Precisamente. Quando se está desenhando um ensaio clínico para submissão regulatória, cada cápsula, cada dose precisa ter exatamente a mesma concentração de psilocibina e psilocina. Não pode haver variação. E tem a questão dos contaminantes também, né? Essencial. Há a exigência de laudos que garantam a ausência total de metais pesados, contaminação cruzada ou qualquer tipo de patógeno biológico. Entendi. O cultivo em solo nacional para fins industriais ainda esbarra em algumas normativas bastante complexas. Então, a importação desse lote padronizado da Europa foi a estratégia encontrada para não paralisar a ciência brasileira. Foi uma solução pragmática para poder avançar com os estudos focados na depressão maior resistente, a DMR. Isso mesmo. A DMR é aquele quadro do paciente crítico que já tentou de tudo, passou por várias classes de antidepressivos comuns e nada funcionou. E o alvo final de todo esse enorme esforço é muito claro. Registrar o primeiro medicamento à base de psilocina totalmente nacional na Anvisa. E a biotecnologia que envolve esse IBTP-23 é uma verdadeira aula de inovação brasileira. É um orgulho nacional ver como estruturaram isso. Com certeza. Temos uma parceria público-privada envolvendo a Universidade Federal de Campina Grande, o laboratório CertBio e a Biocase. E olha, a sacada tecnológica deles para via de administração é simplesmente brilhante. O encapsulamento. Isso. Eles estão utilizando quitosana em grau médico para nanoencapsular a psilocibina. A quitosana, para quem não tem familiaridade, é um biopolímero extraído de carapaças de crustáceos. Uma substância muito versátil na bioengenharia. Exato. E ela serve como um veículo de entrega microscópico. E por que isso é um salto enorme? Quem acompanha a literatura sabe que o consumo do fungo in natura frequentemente causa um desconforto gastrointestinal muito severo. Náuseas fortíssimas. Sim, náuseas que podem comprometer toda a experiência terapêutica do paciente. Mas com a nanoencapsulação, o medicamento pode ser administrado por via sublingual. Isso muda toda a farmacocinética da substância no corpo. Totalmente, ou seja, ele é absorvido por aquela rede vascular ali debaixo da língua, cai direto na corrente sanguínea e dribla o metabolismo de primeira passagem no fígado e no trato digestivo. O que otimiza a biodisponibilidade da molécula e praticamente zera o enjoo do paciente. É engenharia de tecidos e farmacologia de ponta trabalhando juntas. Mas me diga, como o Brasil chegou a esse nível de sofisticação tão rápido? O que é fascinante aqui é que o Brasil não acordou ontem e decidiu fazer biotecnologia com psicodélicos do nada. Nós já pavimentávamos esse caminho há décadas. Tem um histórico forte aí. Muito forte. Esse nível de sofisticação que você descreveu com a nanoencapsulação é, na verdade, o topo de uma pirâmide. Uma pirâmide cuja base foi construída com muito rigor, especialmente quando olhamos para a nossa tradição com a ayahuasca. A medicina da floresta? Exato. Historicamente, o Brasil já lidera o ranking global de publicações científicas sobre o tema da ayahuasca. O Instituto do Cérebro da UFRN, por exemplo, fez história na ciência moderna. O estudo da depressão, certo? Isso. Eles conduziram o primeiro ensaio clínico mundial, duplo cego e controlado por placebo, testando a ayahuasca justamente para a depressão resistente. É um método científico na sua forma mais purista, validando um conhecimento empírico secular. E os resultados desse estudo da UFRN são de cair o queixo, principalmente pela velocidade da resposta. A rapidez é o que mais impressiona os psiquiatras acostumados com meses de espera. Pois é. Com um grupo de 35 pacientes, o efeito antidepressivo já era notável no primeiro dia após a sessão. No primeiro dia. E quando olhamos para os dados consolidados do 7º dia, a diferença é brutal. Os números falam por si. Uma taxa de resposta clínica de 64% no grupo da intervenção, contra apenas 27% no grupo placebo. E o tamanho do efeito, medido por aquela métrica do D de Cohen, bateu 1,49. É um número
assombroso. Para quem está acostumado com estatística médica na nossa audiência, um D de Cohen acima de 0,8 já é considerado um efeito grande. Chegar a 1,49 em psiquiatria é algo que praticamente obriga toda a comunidade médica a prestar atenção imediata. É uma magnitude de efeito rara, muito rara. Mas o que realmente blindou esse estudo contra o ceticismo tradicional da academia foi a análise biológica por trás dos questionários. Eles não ficaram só na subjetividade, né? De jeito nenhum. A equipe não se limitou às escalas psiquiátricas padronizadas de relato, de humor. Eles foram buscar biomarcadores no corpo e o que o sangue dos pacientes revelou foi um aumento substancial nos níveis de BDNF. O fator neurotrófico derivado do cérebro. Exatamente. Essa proteína atua como um catalisador vital para a neuroplasticidade estrutural do cérebro. Simultaneamente a isso, houve uma normalização na resposta de despertar do cortisol, O hormônio do estresse. e também uma queda vertiginosa nos níveis de proteína C reativa, que é um dos principais marcadores de inflamação sistêmica do corpo humano. Olha, para quem acompanha a nossa imersão e os debates mais recentes que trazemos sobre neuroinflamação, essa queda na proteína C reativa é a grande chave. É a comprovação física do alívio mental. Ajuda a consolidar aquela visão moderna de que a depressão severa não é apenas um desequilíbrio químico isolado e abstrato no cérebro, mas frequentemente é um estado pró-inflamatório crônico que afeta todo o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Uma inflamação que toma conta do sistema. Fazendo uma analogia aqui para a nossa audiência, é como se a depressão fosse um incêndio sistêmico no corpo e a substância atuasse como um extintor de incêndio molecular para essa inflamação, ao mesmo tempo em que aquele aumento do BDNF trabalha como um engenheiro construindo novas pontes sinápticas nas áreas destruídas. É a definição perfeita. É desligar o ciclo de dano e forçar o reparo ativo da rede neural. Essa dinâmica de reparação estrutural é o que muda o paradigma atual. Mostra que o sofrimento psíquico tem âncoras metabólicas e imunológicas profundas. Muito além de só o humor. Exato. E que os psicodélicos operam de forma pleiotrópica. Ou seja, eles atingem múltiplos sistemas do organismo de uma só vez, tratando a causa raiz e não só o sintoma. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sabendo dessa capacidade incrível de religar o cérebro, os pesquisadores começaram a testar os limites físicos dessa neuroplasticidade. O grupo de Ribeirão Preto. Isso. O grupo da USP de Ribeirão Preto protagonizou uma quebra de paradigma clínico que é notável. Historicamente, pacientes com doenças neurodegenerativas sempre foram a linha de corte vermelha absoluta nos ensaios com psicodélicos. Eram imediatamente excluídos dos testes. Sempre excluídos por preocupações lógicas de segurança, mas a USP decidiu avançar, corajosamente, com um estudo piloto focado em indivíduos com doença de Parkinson que também sofriam de depressão e ansiedade severas, usando a psilocibina. Esse estudo tensiona todas as fronteiras do que considerávamos possível na neurologia. O racional original da equipe era pragmático. Eles queriam tentar aliviar a carga emocional, a disfunção de humor que vem atrelada ao diagnóstico de uma doença degenerativa e incurável. Que é um fardo pesado por si só. Muito pesado. E, de fato, as métricas de ansiedade e depressão caíram drasticamente após a sessão. Contudo, o que surpreendeu a comunidade científica foi a observação de melhorias motoras e cognitivas. Melhorias motoras no Parkinson. Sim, melhorias que se sustentaram por até 3 meses após a administração de uma única dose. Estamos falando de uma patologia que é definida clinicamente pela perda progressiva do controle motor fino e pela bradicinesia, a lentidão dos movimentos. Ver uma reversão nisso, ainda que temporária e sintomática, é algo extraordinário. O que nos leva ao conceito fundamental dos psicoplastógenos, certo? Moléculas que promovem essas mudanças rápidas na plasticidade estrutural do cérebro. Exatamente, a chave está na palavra plasticidade. No caso do Parkinson, onde temos a morte contínua daqueles neurônios produtores de dopamina lá na substância negra, a teoria mais forte é que a intervenção atua forçando o cérebro a criar vias de compensação. O composto estimula a arborização dendrítica. Os ramos dos neurônios crescem. Isso e estimula a formação de novas sinapses nas áreas que ainda estão saudáveis, criando rotas alternativas para a transmissão dos sinais motores,
que basicamente contornam o dano primário causado pela doença. O raciocínio é perfeito. A neurodegeneração destrói a rodovia principal do cérebro. E o psicoplastógeno atua acelerando a construção de vias secundárias, estradas vicinais eficientes para manter o tráfego fluindo. Uma engenharia de tráfego neural. Isso mesmo. E é interessante notar como essa expertise brasileira em psicofarmacologia se espalha por diferentes vias terapêuticas. Esse mesmo polo de pesquisa da USP tem um histórico fundamental na elucidação dos efeitos clínicos do canabidiol. Sim, o CBD. É impossível não traçar um paralelo do avanço com eles. Eles demonstraram clinicamente a eficácia do CBD para tratar a fobia social, especificamente aquele pânico paralisante que algumas pessoas sentem ao falar em público. E o grande diferencial documentado por eles foi a redução aguda da ansiedade sem aquele efeito colateral clássico da sedação, ou o risco de dependência química severa, que vemos rotineiramente com os benzodiazepínicos tradicionais. O paciente fica calmo, mais alerta e funcional. Tudo isso mostra a maturidade de um ecossistema que sabe explorar o potencial terapêutico de diferentes classes de substâncias marginalizadas. E essa maturidade local, construída com tanto rigor, nos permite dialogar de igual para igual com os grandes movimentos regulatórios internacionais, especialmente quando saímos do reino da botânica, dos fungos e plantas e entramos no território dos compostos sintéticos clássicos. Como o MDMA. Sim, o MDMA aplicado de forma clínica para tratar o trauma. A pesquisa com a fórmula química C11H15NO2, o MDMA, para transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, talvez seja uma das frentes mais avançadas globalmente hoje. Com certeza é a que tem os dados de fase 3 mais robustos. Temos no Brasil iniciativas importantíssimas como a da empresa Bienstar, que tem trabalhado forte para importar e adaptar para a nossa realidade os protocolos psicoterapêuticos estabelecidos pela MAPS nos Estados Unidos. E para quem ainda confunde as classes dessas substâncias, vale ressaltar que o MDMA atua de uma maneira mecanicamente muito distinta. É fundamental fazer essa distinção para quem está acompanhando o nosso mergulho. Enquanto substâncias como a psilocibina ou LSD atuam de forma agonista direta nos receptores de serotonina 5-HT2A, promovendo aquelas conhecidas alterações de percepção visual e a dissolução do ego. Exato. O MDMA não faz isso. O MDMA é classificado como um entactógeno. A sua farmacodinâmica envolve induzir uma liberação massiva e muito aguda de 3 neurotransmissores principais de uma vez só: serotonina, dopamina e ocitocina. A ocitocina sendo a grande chave emocional aqui, certo? Promovendo aquele estado de empatia profunda consigo mesmo e o fortalecimento do vínculo de confiança essencial com o terapeuta. Perfeito. No tratamento focado no TEPT, a grande barreira terapêutica inicial é a hiperreatividade da amígdala cerebral do paciente. O centro do medo. Isso. Quando um paciente grave tenta verbalizar ou simplesmente processar a memória do seu trauma, a amígdala dispara um sinal de ameaça tão violento no cérebro que a pessoa entra imediatamente em estado de luta ou fuga. Ela não está apenas lembrando do evento no passado, o corpo dela está revivendo o horror fisicamente no presente. É um sofrimento imenso. E o que o medicamento faz? O MDMA silencia temporariamente essa reatividade extrema da amígdala. Ele cria o que chamamos de uma janela de tolerância farmacológica. Nessa janela, o paciente consegue acessar a memória traumática, analisá-la sem o pânico biológico avassalador e finalmente integrá-la e ressignificá-la de forma saudável. É quase como se o cérebro ganhasse um escudo químico temporário, apenas para poder fazer a cirurgia emocional necessária que antes era impossível. E os dados clínicos de fase 3, reportados recentemente nas pesquisas MAP1 e MAP2, são impressionantes. São revolucionários para a área do trauma. Mais de 71% dos participantes simplesmente deixaram de preencher os critérios diagnósticos para TEPT após apenas 3 sessões de terapia assistida. Estamos falando da potencial cura funcional de uma condição psiquiátrica que antes era devastadora e vitalícia. É uma mudança de vida absurda para esses indivíduos. E é interessante notar o contraste regulatório que estamos vivendo aqui em 2026.
Enquanto vimos a FDA nos Estados Unidos recentemente colocar o pé no freio e pedir mais dados, o que acabou atrasando a aprovação comercial americana, Uma decisão bem polêmica lá fora. bastante. Mas o ecossistema brasileiro não paralisou por causa disso. Há um movimento ativo de capacitação de dezenas de psiquiatras e psicólogos no Brasil agora mesmo, preparando o terreno profissional para estarem prontos assim que a Anvisa der o sinal verde definitivo. O Brasil continuou avançando na educação clínica. E falando em regulação e em tratar as condições mais complexas da psiquiatria, a conversa inevitavelmente esbarra em uma raiz africana que tem um status bem peculiar no Brasil: a ibogaína. A tabernante iboga é realmente um capítulo à parte nessa história toda. É fascinante porque, em grande parte do mundo ocidental, a ibogaína enfrenta uma proibição quase draconiana. Criminalizada em vários lugares. Sim, No entanto, o Brasil encontrou uma via legal pragmática para lidar com ela. A importação da substância purificada é permitida através de protocolos rigorosos de uso compassivo para tratamento intra-hospitalar. Sempre, claro, sob responsabilidade e prescrição médica direta. Essa brecha regulatória, baseada puramente na compaixão, permitiu a condução de estudos observacionais vitais no nosso país. e os números levantados, por exemplo, pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp mostram de forma muito clara o porquê dessa compaixão clínica ser justificada. O foco deles foi a dependência severa em crack e cocaína. Um dos quadros mais difíceis da saúde pública. Para contextualizar nossa audiência sobre a gravidade desse cenário. Os modelos tradicionais de internação para dependência de crack têm taxas de abstenção em longo prazo que são francamente sombrias, orbitando ali na casa dos 5 a 10% de sucesso após um ano de tratamento. É uma taxa de recaída altíssima. Mas o protocolo paulista com ibogaína registrou que 55% dos homens e impressionantes 100% das mulheres permaneceram em abstinência total após 12 meses. É uma eficácia estatisticamente 5 vezes superior ao padrão ouro atual. Essa discrepância brutal de resultados obriga a ciência clássica a rever as suas premissas mais básicas sobre a adicção. A experiência com a ibogaína é clinicamente muito desafiadora. O efeito onírico profundo e prolongado pode durar até 48 horas seguidas e exige monitoramento cardíaco contínuo na UTI. Não é um passeio no parque. De forma alguma. Mas o impacto neurobiológico compensa esse esforço. A molécula atua promovendo um verdadeiro reset no sistema dopaminérgico mesolímbico. As vias de recompensa do cérebro, que foram totalmente sequestradas e reconfiguradas pelo uso crônico da cocaína, parecem ser reinicializadas para um estado pré-dependência. A ibogaína não atua apenas na fissura psicológica do paciente. Ela interrompe agudamente a síndrome de abstinência física. Então, o que isso tudo significa no grande esquema das coisas? Temos ensaios clínicos robustos provando a neuroplasticidade estrutural com cogumelos, o resgate de traumas profundos com MDMA, a reinicialização de circuitos complexos de recompensa com a ibogaína. Mas como um país mantém o rigor de tudo isso sem que o sistema entre em colapso ou caia no uso irresponsável? Fica claro nas fontes que existe um tripé sustentando essa vanguarda brasileira: educação de alto nível, biotecnologia escalável e uma regulação que está tentando se modernizar. Esse tripé é exatamente a diferença entre uma tendência passageira de internet e a consolidação estrutural de uma nova área médica. Na frente educacional, por exemplo, temos a profissionalização maciça do setor. O Instituto Alma Viva conseguiu a aprovação inédita do MEC para a primeira pós-graduação lato sensu em psicoterapia assistida por psicodélicos do país. Com 360 horas, Uma imersão completa. E a preocupação deles lá não é ensinar apenas farmacocinética de livro. O peso maior está no preparo do set e do setting, ou seja, o estado interno psicológico do paciente e o ambiente físico de acolhimento. o que eu achei mais notável sobre esse programa específico de pós-graduação é a abordagem empírica deles para a mitigação de riscos. Os profissionais passam por módulos de respiração holotrópica e práticas meditativas intensas. A ideia é genial. É a vivência precedendo a prescrição. Isso. O terapeuta precisa vivenciar e compreender a fenomenologia de um estado não ordinário de consciência, usando ferramentas somáticas do próprio corpo,
antes de assumir a responsabilidade de guiar um paciente vulnerável sob efeito de uma substância tão potente. É a empatia clínica sendo forjada na prática, o que mitiga exponencialmente o risco de más conduções terapêuticas. E funciona maravilhosamente bem. No segundo pilar desse tripé, a biotecnologia, a palavra de ordem é soberania. Temos startups brasileiras pioneiras como a Icirama, focadas em sintetizar a psilocibina localmente. O objetivo central é derrubar os custos proibitivos de importação, e eles estão usando organoides cerebrais. Aqueles mini-cérebros cultivados em laboratório, certo? Eles mesmos. Eles usam isso para mapear a formação de sinapses em tempo real no tecido humano. Estão aplicando a métrica de TRL, o Technology Readiness Level, garantindo que a descoberta saia da placa de Petri com segurança e chegue à prateleira da farmácia. O que fatalmente nos deixa com o terceiro e mais complexo pilar de todos, a regulação. A parte burocrática e legal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está no meio de uma transição filosófica complexa neste momento. Eles estão tentando migrar de uma lógica historicamente punitivista e proibicionista para um modelo orientado estritamente por dados clínicos e evidências. Vimos atualizações cruciais, como a RDC 99 de 2025 e a fundamental realocação da psilocibina e do LSD para a lista A3. Isso viabiliza a pesquisa científica oficial sem tratar o pesquisador como um criminoso. Mas o sistema não é perfeito e convive com enormes paradoxos diários. E como convive? Existe aquela famosa área cinzenta na Portaria 344, de 1998, que criminaliza explicitamente a molécula isolada da psilocibina, mas não cita nominalmente as espécies de cogumelos que a contêm, criando um vácuo jurídico imenso que permite a venda do fungo in natura livremente na internet. Além disso, temos o atual cenário daquelas clínicas que oferecem infusões de cetamina. Onde a regulação ainda patina um pouco. Exato. Embora o anestésico seja perfeitamente legal e amplamente usado há décadas, a aplicação psiquiátrica dele ainda ocorre de forma off-label. É respaldada na autonomia médica, claro, mas ainda é carente de um protocolo nacional padronizado. É a lei precisando correr uma maratona constante para alcançar o microscópio. Se conectarmos isso à visão geral do que discutimos hoje exaustivamente, fica muito evidente a singularidade da posição brasileira no mundo. O Brasil recusa o papel de mero importador passivo das inovações e patentes do norte global. O país tornou-se um hub genuíno porque consegue convergir tecnologias de altíssimo custo, como a nanoencapsulação e análises moleculares de ressonância magnética funcional, com um profundo respeito pela dimensão antropológica e ritualística dessas experiências. Unindo os dois mundos de forma brilhante. E, talvez o ponto mais importante de toda essa nossa conversa, as discussões nos corredores acadêmicos nacionais focam invariavelmente na democratização do acesso. O objetivo final dessas lideranças científicas não é criar tratamentos de luxo, restritos a clínicas exclusivas para quem pode pagar, mas sim gerar evidências clínicas tão irrefutáveis e baratear tanto a produção que essas terapias sejam, num futuro próximo, absorvidas e distribuídas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Essa perspectiva maravilhosa de acesso democrático via SUS é o que engrandece de verdade todo esse esforço científico nacional. Para quem está nos escutando agora, depois de navegarmos por tantas frentes clínicas, receptores de serotonina e debates regulatórios complexos, deixa um pensamento final para continuarmos digerindo. Se essas substâncias possuem a capacidade biológica comprovada de religar as nossas pontes neurais, tirar pacientes de depressões profundas e neutralizar traumas que aprisionavam pessoas por décadas, e se o Brasil está encabeçando essa revolução, combinando o conhecimento profundo da floresta com a biotecnologia mais avançada dos laboratórios? O que isso revela sobre o futuro do nosso próprio bem-estar humano? Será que a resposta definitiva para a epidemia de exaustão mental do nosso século não virá da invenção de uma molécula sintética inédita e patenteada, mas sim de uma reconexão científica e respeitosa com mecanismos da natureza que nós passamos os últimos 50 anos tentando proibir e apagar? Fica a provocação para todos nós. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa análise de hoje. Continuem questionando e até o nosso próximo mergulho nas fontes.